Boa noite a todos. Iniciaremos aqui mais uma live aqui para os empresários da Associação dos Empresários de Vinhedo. Queria, num primeiro momento, agradecer à Associação dos Empresários de Vinhedo, a EVE, pelo convite, pelo tempo disponibilizado, pela oportunidade de falar de um tema tão relevante. Queria também agradecer, em nome da Sartori Advogados, escritório que eu sou sócio, a todos os participantes. Nós sabemos aí que no final de dia, nesse horário especificamente, todos estamos muito cansados, né? E, portanto, a participação de vocês tem que ser bastante agradecida por nós. E queria aproveitar rapidamente e contar para vocês um pouquinho do nosso escritório. A Sartori Advogados é um escritório que tem 28 anos de história, é um escritório que começou e cuja matriz fica em Campinas. Hoje nós temos unidade em São Paulo e Jundiaí também, em São Paulo desde 2007, Jundiaí desde 2014. O nosso fundador é o Dr. Flávio Sartori, nossa inspiração, e segue até hoje, firme e forte, nos honrando e nos servindo de exemplo e nos dando seu nome. O nosso portfólio de clientes é um portfólio de clientes bastante variado, desde empresas pequenas, médias, grandes, nacionais e internacionais, dos mais diversos portes, dos mais diversos segmentos e nacionalidades. E nosso escritório hoje ele é um escritório full service, que atua em diversas áreas, mais notoriamente nas áreas trabalhista e sindical, tanto na parte consultiva como na parte contenciosa e estratégica, também na área tributária de direito público, também na área contenciosa e na área consultiva e estratégica, e também na área civil, em que nós atuamos na área contratual, na área de direito do consumidor, no contencioso geral, na área societária e mais especificamente agora, de 2 anos para cá, em todos os estudos envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Mais especificamente em relação a esse tema, tem aqui comigo o André Cremasco. André Cremasco é o nosso expert no tema, tem uma trajetória longa e consolidada no mundo corporativo, passando por várias multinacionais, e nos últimos anos da carreira tem desenvolvido o seu trabalho mais voltado a essa área de compliance, essa área de governança, e não teria como ficar de fora aí desse tema tão importante e que, como vocês vão notar, também envolve bastante disso, tá? Eu sou o responsável pela área civil do escritório, estou junto com o André nas implantações que nós temos, das variadas implantações de diversos segmentos, e agradeço muito a presença de todos novamente. Deixarei os nossos contatos aqui no chat e convido a todos que, em caso de dúvida, fiquem à vontade também para fazer os questionamentos no chat. Se porventura não conseguirmos responder hoje, porque o nosso tempo é curto, nós temos aí mais ou menos 30 minutos, fiquem à vontade para nos procurar nos contatos que eu deixarei, ok? André, a palavra é sua. Fica à vontade para compartilhar com todos aí a nossa apresentação. Obrigado, pessoal. Boa noite. Ótimo. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos, né? Como o Bruno falou, agradeço a presença, porque realmente esse horário já está todo mundo cansado, né? Seja quem está trabalhando presencialmente ou quem está em home office, sabe que o ritmo realmente é intenso para todo mundo, né? Mas vamos tentar, então, fazer o objetivo, a gente fazer algo bem prático, né? E impossível esgotar o tema em meia hora. Esse tema LGPD, ele é alvo aí de treinamentos, de palestras, né? E a todo momento. E realmente é algo bem complexo, mas o objetivo nosso aqui hoje é fazer algo bem prático, né? Porque o que as empresas estão querendo mesmo saber é o que eu faço, o que eu tenho que fazer, o que a lei me obriga, e principalmente algo prático, porque não adianta de forma alguma nós termos um projeto de implementação
que depois não seja possível continuar ele na prática, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Bem, está aqui. A gente quer falar, então, realmente de bases legais para adequação da empresa e de forma bem prática, ok? Então, agradeço novamente aí a Sartori e também ao pessoal da AF por essa oportunidade. A agenda, são poucos tópicos, a agenda está aí, né? Tudo prático, né? Saber um pouquinho do que é LGPD, do que trata, qual a abrangência, os riscos, né? É uma lei, sempre que a gente fala de lei, somos obrigados a cumprir, e quem não cumprir está aí à mercê de sofrer as consequências. Alguns conceitos-chave, né? Termos-chave da lei. Vantagens, sim, temos também vantagens, né? Vamos lembrar que todos nós somos titulares de dados e todos nós, pessoas físicas e também a pessoa jurídica, ela tem vantagem sim em se adequar. É isso que nós vamos falar. E por último, que eu acho que é um tópico mais interessante, é a forma prática, objetiva, né, bem pragmática, né, e bem possível de se fazer, que é o nosso modelo prático de adequação, ok? Esse slide eu já vou pular, o Bruno já fez as devidas apresentações. Vamos começar a falar de LGPD e tentar desmistificar alguns entendimentos que aí ao longo dos vários projetos que nós estamos tocando, a gente às vezes acaba vindo ao encontro desses conceitos que não são de fato realidade, né? Então aqui eu coloquei vários artigos, né, citando a fonte de ataque hacker, né? Invasão de dados, incidentes de segurança. Então, esses são tópicos que vocês encontram todo santo dia, né? E se vocês pensarem um pouquinho, há um ano atrás, isso não dava ibope, né? Você dificilmente encontrava um artigo falando disso, e agora você encontra a todo momento, né? E o motivo é simples, né? Informação é poder. Nossos dados pessoais, né? Nós titulares de dados, pessoas físicas, concedemos nossos dados pessoais, ou seja, damos, né, concedemos nossas informações a todo momento e em todo lugar. Quando eu vou, por exemplo, no mercado, né? Sou cliente de uma rede de mercados, por exemplo. Você quer o cartão XYZ? Preenche aqui, que aí você tem um desconto no produto X, né? Ok, eu concedo meus dados, eles vão tratar meus dados, eles passam a saber a minha vida. Eles sabem o que eu comprei, quando eu comprei, o que eu mais compro, né? Quais são as minhas marcas preferidas. Então, a todo momento, as pessoas físicas concedem os dados, né? Ou seja, dão poder para as pessoas jurídicas, e também, por outro lado, como o nosso dado é valioso, tem muita gente atrás. Por isso que acontece muita invasão, muita tentativa de invasão, muitos incidentes de segurança ou muito vazamentos, né? Isso acontece, gente, com todo mundo, né? Então, acontece desde uma pequena empresa, uma startup, pode acontecer. Ou pode acontecer com uma empresa de tecnologia, né? Com a Facebook, com empresas milionárias, com a Netshoes. Então, qual é a mensagem principal, né, desse slide? A mensagem principal é: a LGPD, ela não tem o objetivo, ela não veio com aquela missão de impedir que seus dados sejam vazados, que a empresa seja alvo, de repente, de um hacker. Não é nada disso. O que a LGPD veio trazer em termos práticos é melhores práticas e obrigações legais que as empresas que coletam dados, elas têm que cumprir para aí sim tentar evitar que isso aconteça, né? Então, vocês veem, vai desde startup até um Facebook, passando por uma loja de venda online e passando também pelo Poder Judiciário, né? Então, todos nós estamos à mercê. E óbvio que, por se tratar de poder, informação é poder, a Polícia Federal acaba ficando em cima do tema, né? Então, essa é uma preocupação mundial e agora também está aqui no Brasil. Então, vamos ficar com a seguinte mensagem:
LGPD, ela traz obrigações legais, melhores práticas, para eu tentar proteger. Evitar, impossível, mas tentar proteger da melhor forma possível e da forma que a legislação determina, né? É óbvio que quando eu tenho um incidente de segurança, o número de consequências para a empresa é muito grande. Aqui nós estamos trazendo só alguns, né? Então, você tem problemas com o governo, né? Com as agências governamentais, você tem problema, se você for uma SA, tiver ações, né, na Bolsa, você pode ter problemas com desvalorização, né, dos seus preços de ações, você pode ter problemas de perda de clientes, né, e parceiros de negócio, você só tem desvantagem em relação aos seus competidores, e principalmente você vai ter manchada, né, a sua reputação, né, o seu risco de imagem, né, isso é muito ruim, porque os danos à imagem, eles são até piores que os danos realmente monetários, né, então é bem complicado. Vamos lembrar que nós estamos agora em junho, nós estamos falando de uma lei que ela foi publicada em setembro do ano passado, né? Então, é uma lei nova? Sim, é uma lei nova, mas ela está em vigência. Dentro dessa lei nova, nós vamos falar um pouco nos próximos slides, foi criada uma agência, né, que é a ANPD, Agência, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aqui é importante lembrar que, conforme lei, a partir de agosto de 2021, as empresas brasileiras já podem ser alvo de fiscalizações, ou seja, de multas, de autuações administrativas. Ah, então posso ficar tranquilo até agosto de 2021? Não preciso fazer nada? Não, não pode. Porque como a lei já está em vigência desde setembro, várias empresas já podem e estão sendo alvo de ações judiciais. Aqui nós citamos dois exemplos. Uma construtora, né, que já foi alvo de condenação judicial em virtude da não aplicação da LGPD aos dados dos clientes dela, e também muitas ações trabalhistas, né? Ação trabalhista é algo que pode acontecer com qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento, de qualquer tamanho que seja, né? Então, isso é muito ruim, porque, infelizmente, podem surgir aí oportunidades, né? Vamos classificar como oportunidades para ex-empregados ou empregados estáveis requererem indenizações. Esse artigo é um artigo do Valor Econômico, do jornal Valor Econômico. Então, faz 2 meses que esse artigo foi publicado lá e já tinha 139 ações trabalhistas envolvendo ex-empregados pleiteando indenizações devido à empresa não estar ainda adequada à LGPD. Esse ponto, né, André, é um ponto que nós gostamos de enfatizar bastante, porque, como o André falou, em que pese a agência fiscalizatória ela começar a operar na função que lhe cabe, né, na fiscalização às empresas apenas após o segundo semestre, como o André mencionou, é fato que não só todas as empresas já estão passíveis de serem demandadas por terceiros de qualquer natureza, como isso já está acontecendo conforme esses dados que foram trazidos. Então, a lei ela traz a proteção, né, como o André vai explicar a seguir, para todas as pessoas físicas, mas ela traz uma série de responsabilidades para as pessoas jurídicas. Portanto, independente da agência ainda não estar em vigor, as demandas já existem e vão se avolumar ainda mais. Quanto antes a adequação for realizada, mais protegidas as empresas estarão frente a esse cenário atual. Até mesmo, né, Bruno, devido ao fato que é óbvio que a ampla maioria das empresas brasileiras ainda não se adequaram, isso pode acabar se caracterizando como uma boa via arrecadatória, né? Então, seria simples para aplicar essas penalidades e seria arrecadação
o governo, né? A gente está falando de ANPD, né, Poder Executivo, né? A agência está aí, está firmada, está funcionando, então pode vir a se tornar aí um grande canal arrecadatório de dinheiro através de multas e autuações. Esse slide aqui, a única mensagem é assim, não é algo só do Brasil. LGPD, só tem no Brasil, que absurdo. Não, vamos desmistificar isso. As leis específicas para proteção de dados pessoais, elas vêm há muito tempo em várias partes do mundo. Esse mapa, ele traz, que foi feito pela Comissão Europeia de Informática e Liberdade, é uma organização na França, ele traz como está o cenário. Esse mapa é de 2019, já um pouco desatualizado, mas é o mais recente que tem. Quanto mais escuro tiver o país, mais adequado, mais rigorosa, mais madura está a lei. Então, Europa aqui, né, nós estamos falando em GDPR, que é uma legislação europeia, não vamos perder tempo com isso, mas essa legislação europeia que está lá já há algum tempo, desde 2018, ela está lá funcionando, né, e está lá já bem madura. E aqui, Estados Unidos, óbvio, né? Sempre já está também bem madura a lei. E aqui na América do Sul, nós temos aqui os nossos vizinhos, né? Argentina, Uruguai, já com uma lei mais madura que a nossa, e estamos aqui no caminho, né? Então, isso não é só do Brasil, a mensagem só é essa. Não é só do Brasil, é uma lei que está vigente, tem em várias partes do mundo e está em vigência desde de setembro do ano passado. Vamos falar de conceitos-chave, né? Só realmente algo bem simples, devido ao tempo e também ao objetivo aqui, que o objetivo hoje é prático, né? Bem, o que é LGPD? É uma nova legislação, foi publicada em setembro, ela protege dados pessoais das pessoas físicas, óbvio, né? Se, como o Bruno já falou, se trouxe direitos para nós, trouxe obrigações para quem? Para as empresas, para as pessoas jurídicas, para quem coleta os nossos dados, né? Ela regula, então, o tratamento de dados pessoais. Só eletrônico? Não, também dados em meio papel, né? Nas nossas empresas, quantos dados em meio papel tem? No RH, por exemplo, numa área de segurança e saúde, né? Uma área de segurança do trabalho, no ambulatório, né? E dos dados dos nossos clientes para as empresas que acabam vendendo online, ou empresa que vende só física. Eu chego lá no balcão e dou o meu dado, né? Eu sou consumidor, sou cliente. A partir desse momento surge o direito para mim, que seria meus dados, e a obrigação para você, né? Empresa, pessoa jurídica. Como eu disse, também a ANPD, né? Então foi criado esse órgão, já está em funcionamento, tem a sua comissão, pleno funcionamento, dados, cargos, atribuições. Antes da pandemia, existia um plano de ter uma ANPD em cada município, né? Até utilizando a estrutura do Estado, né? Aí já dos órgãos do PROCON, mas isso ainda ficou muito em bastidores, né? E as multas são terríveis, né? A legislação, assim como aquela legislação europeia, que eu disse que funcionou como inspiração para a LGPD, que é a lei brasileira, ela traz multas de até 2% do faturamento. Isso é bom lembrar. Não é 2% do lucro, é 2% do faturamento anual de uma empresa, né? Então, embora aqui no Brasil a gente não tenha uma pena de morte legalizada para as pessoas físicas, nós temos sim uma pena de morte, praticamente pena de morte, né? Para uma pessoa jurídica, porque o valor da multa é absurdo. E o teto da multa é 50 milhões de reais, né? Então, se uma empresa entra nessa, fatalmente não teria, ampla maioria das empresas não teria como marcar com o pagamento disso, né? Esses termos-chave que eu trago é muito importante. Vamos lembrar, ela protege dados pessoais, ok? Dados das pessoas físicas. Qualquer dado que possa me identificar. Tudo que você pensar. Dado do André, está protegido. Qualquer dado. Dado do Bruno, protegido. Qualquer dado. E ela também traz algumas obrigações, né? Para dados, obrigações adicionais. Então, se você, empresa, coleta meus dados, você já tem um monte de obrigação para comigo. E você tem que cumprir com a lei. Se você coleta dados sensíveis, você tem obrigações adicionais. Muitas empresas coletam dados sensíveis. Dados sensíveis. Origem racial, religiosa, política, menor de idade, por aí vai. Muita empresa acha que não, eu não trato dados sensíveis. Sim, você trata, porque se você tem um empregado, por exemplo, esse empregado, ele passa pelo ambulatório. Eu não tenho ambulatório, mas ele vai lá fora fazer, né, exames médicos, ele te entrega atestados.
Então, você trata dados de saúde, se o empregado tiver filho, menores de idade, você trata também dados sensíveis, tá? Biometria, de repente você usa biometria para alguma coisa. Então, é muito comum, 99,99% trata, sim, de dados sensíveis e tem obrigações adicionais que estão dispostas na lei. Ah, será que engloba minha empresa? Óbvio, né? Porque a legislação ela é bem clara. Ela engloba qualquer empresa que trate dados. Ah, mas tratar, o que é tratar? Tem lá mais de 20 verbos. Coletar dados, tratar, armazenar, compartilhar, usar, não tem como fugir. Então, essa lei ela abrange praticamente todas as empresas, né? Você tem um empregado, você tem um cliente, engloba a sua empresa, porque você trata dados pessoais. Tratar no sentido amplo, né? Você compartilha. Ah, minha empresa não compartilha. Sim, se você tem um empregado e tem, por exemplo, um escritório de contabilidade que faz sua folha de pagamento, ou você tem um plano de saúde, sua empresa é maior, ela tem um plano de saúde, você compartilha esse dado do seu empregado para aquela empresa de plano de saúde, você compartilha o seu dado para aquela empresa que faz sua folha de pagamento. Então, a todo momento, estou dando um exemplo, poderiam ser 20, a todo momento você compartilha dados com um terceiro, né, que te presta serviço. E isso também te traz mais obrigações. Controlador é a empresa que coleta os dados, controla esses dados e toma decisões referentes a esses dados. Operador é o outro lado, é a empresa que recebe dados. Vou dar um exemplo bem clássico aqui, tá? A empresa contratou o Bruno, né? O Bruno, a empresa contrata o Bruno e pede um monte de dados do Bruno. Bruno, RG, CPF, CTPS, família, endereço, onde mora, o que faz. Coletei esses dados. Aí eu tenho um plano de saúde, Bruno. É uma empresa XYZ que presta serviço de saúde. Eu pego os dados do Bruno, mando para essa empresa e falo, faça isso com os dados do Bruno. Faz uma carteirinha de plano de saúde para o Bruno. Essa empresa que vai receber os dados, no caso do plano de saúde, ela é a operadora. E a lei traz obrigações tanto para o controlador, que é quem coleta e determina o que fazer com os dados, quanto para o operador, que é quem recebe esses dados de uma outra empresa, né? E também traz a figura do encarregado de dados, né? O encarregado de dados é obrigatório, por enquanto, é obrigatório, né? E ela é uma pessoa que vai ter que ser o responsável legal, responsável por tarefas, ele vai ter uma série de atividades para serem realizadas, atividades periódicas, atividades semanais, mensais, bimestrais, e ele vai ser o canal de comunicação, né, entre a NPD e os titulares de dados, né? Então, lembra, qualquer titular de dado, qualquer pessoa, né, que você tem o dado, ele pode solicitar algo, te pedir algo, fazer que você cumpra com algo. E quem vai atender é o encarregado de dados, que também está sendo chamado no mercado de DPO, né? Data Protection Officer. Só aí em inglês e português, que no Brasil ficou encarregado de dados. Então, é muita atribuição, é muita responsabilidade, e devido a isso, a legislação brasileira permite que o DPO seja terceirizado. Você pode contratar uma empresa para ser o DPO, não precisa obrigatoriamente ser seu empregado, tá? Essa é uma figura importantíssima. Os direitos são os mais diversos possíveis, né? Não vou me ater aqui a esses 8 que eu escrevi aí, mas quais são meus dados, o que você faz com meus dados, eu quero saber qual a política de prevenção, eu quero saber qual a sua política de correção, como é que está a sua auditoria, como os meus dados são protegidos. Então, a todo momento tem direito. A lei traz 15 dias para você cumprir. Então, imagina você aí do outro lado recebendo uma solicitação de um ex-empregado ou de um cliente seu, cliente de balcão que você tenha pego dado, ou um cliente do seu site, né, que você vendeu, no caso de loja virtual, e te pedindo, quero isso, aquilo, aquele outro. Você tem que tratar essa solicitação, verificar se você tem como atender, você tem 15 dias para fazer isso, se você não fizer isso, essa pessoa já pode acionar aí os órgãos de proteção ao consumidor, pode acionar o PROCON, pode acionar a NPD e você vai estar passivo de multa, né? É óbvio também que você tem que fazer uma série de alterações contratuais. Quando a gente fala de lei, a gente fala de papel, né? E tem que alterar muito, né? Então, você vai ter que alterar muitos contratos com seus fornecedores, com seus empregados,
com seus prestadores de serviço, né? É obrigatório isso, porque existe o cascateamento de responsabilidades. Eu sou responsável e eu estou passando o seu dado, lembra o exemplo do plano de saúde? Estou passando o plano de saúde, então ele também é responsável, mas eu tenho que formalizar essa relação, tá? Então, é bastante trabalho de adequação de contratos, seja em meio papel, seja em meio eletrônico, né? É um processo realmente bem complexo, ele envolve muitas áreas. Aqui eu trouxe 14 aqui, mas muitos processos, né? Não envolve só RH, não envolve só TI, não envolve só jurídico. Essa é coisa de TI, RH, jurídico. Não, não é. É coisa da empresa. Envolve muitas áreas comerciais, marketing, tem que estar todo mundo realmente bem alerta aí com essa lei. Como eu disse, você tem que garantir o exercício dos direitos do titular, envolve muitas áreas, e você precisa realmente de um comitê atuante, né? Lembra do DPO que eu falei? O DPO sozinho não faz nada. O DPO precisa realmente de um comitê interno comprometido, sabendo o que tem que fazer para cumprir com a legislação, né? Aqui André, o nosso projeto só... Pois não. André, só fazer um comentário aqui em complemento para reforçar um ponto que você já destacou no início, mas que esses últimos slides vêm a fortalecer, né? Tem sempre muito aquele discurso, né, pessoal? Ah, essa lei não vai pegar, né? Então, vocês estão vendo, né, nessa curta abordagem que nós estamos fazendo, que Já primeiro, a pegou. lei já pegou, né, porque nós já temos decisões judiciais em várias frentes, utilizando como anteparo a legislação. Segundo, que se a gente inverter um pouco a lógica, né, todos nós, pessoas físicas, precisamos da proteção dos nossos dados, né? Então, nós temos visto inúmeros escândalos aí, mundo afora e no Brasil também, de vazamento de dados, de exposição de dados sensíveis, de exposição de dados que deveriam estar preservados, e, portanto, existe, e o mundo cada vez mais sofisticado em termos tecnológicos, ou seja, é essencial a proteção, né? Então, o que o André vai mostrar no próximo slide é que, ok, temos uma realidade em que há necessidade de proteção, temos nós, todos, pessoas físicas, que precisamos que essa proteção exista, e temos uma legislação parruda, como o André mostrou, que traz uma série de obrigações para todas as empresas. Empresas dos mais variados portes, segmentos e tamanhos. Mas o segredo é o que o André vai falar agora. Para cada uma das realidades das empresas, existe um caminho, né? Um faseamento para que isso aconteça. Evidentemente, respeitando a realidade individual de cada empresa, né? Porque todas precisam se adequar, mas não existe um produto de prateleira. Muito se diz aí no mercado, né, de adequação genérica. Isso não existe. Existe o fato de que todas têm que se adequar, por conta desse contexto que nós mencionamos, né? Mas, na prática, cada empresa, por seu tamanho, por seu segmento, por seu nível de organização ou por seu nível de exposição, precisa se organizar de uma forma diferente da outra. Então, no próximo slide, o que nós vamos explicar, o que o André vai explicar, é exatamente isso. Quais são as fases para que se faça essa organização, né, essa implantação e essa adequação frente à lei, né, numa situação em que cada empresa tem uma situação diferente da outra. Obrigado, Bruno. Reginaldo, estou escrevendo aqui para o Reginaldo. Reginaldo é uma das pessoas que tá nos prestigiando. E ele, nossa, do faturamento. Reginaldo, do faturamento. Absurdo, né? 50 milhões de multa é o teto, né? Então, realmente é bem complicado. E o e-social, né? E-social, ele entra como uma das possibilidades, né? Então, sim, você compartilha dados com o governo, ok, beleza. Você está compartilhando comigo, a LGPD deixa, né? E, então, ela é uma das alternativas onde você pode compartilhar, tá? E realmente, como alguns escreveram aí, eu tenho muito receio dessa questão arrecadatória. Bem, vamos falar agora do nosso projeto. Nosso projeto ele é bem simples, não simplista, né? Ele é simples como uma qualidade, né? E não pejorativo.
ele é simples, passível de ser realizado e ele tem 4 fases, né? Ele tem a fase do conhecimento, é óbvio, né? Que jeito que nós vamos adequar a sua empresa sem conhecer a sua empresa, né? Então, é a fase que a gente chama de mapeamento diagnóstico. O que me interessa? O que me interessa é o fluxo de dados da sua empresa. Como que o dado nasce, como que o dado morre, né? Se é que ele morre, né? Então, desde a época que eu coleto, que eu trato, que eu uso, que eu manuseio, que eu compartilho, o que eu faço com ele, onde eu guardo, sai fora do país, não sai, com quem fica, com quem vai, quem recebe. Vai longe a história, a gente pode ficar meia hora falando aqui do fluxo de dados, tá? Então, nós vamos mapear e fazer um diagnóstico. Essa é a fase 1, simples, né? Através de questionários, através de entrevistas, óbvio, né? A fase 2 é a fase de análise ponto a ponto. Bem, item 1 da lei é feito assim atualmente pela empresa X. Ah, tá ok, beleza, pode continuar assim. Item 2, não, vamos fazer um ponto de melhoria aqui. Item 3, não tem. Então, assim, você tem política de retenção de dados, política de compartilhamento, você tem política de aplicar questionário de avaliação para seus terceiros, não tem, então vamos criar, tá? Então, uma análise ponto a ponto. Item 90, não tem, ok, vamos fazer. No item, na fase, então essa é a fase 2. Te conheci na fase 1, te comparei com a lei na fase 2. Fase 3. Fase 3 é a elaboração do plano de ação, né? Beleza. Conheci, comparei, conheço os seus findings. Vamos fechar agora. Vamos elaborar um plano de ação para você fechar. Fechou? Vamos para a fase 4. Fase 4 eu acho que é a principal, né? Porque não adianta nada. Entregou a empresa implementada e vai embora, né? E aí? E daqui a um mês, um ano, o que vai fazer? Então, a gente entrega um plano de governança para que você possa continuar com aquilo, seja via DPO interno, seja via DPO externo que você vai contratar, e também um plano de conscientização. Quanto mais pessoas entenderem o PLGPD, quanto mais pessoas saberem o que pode acontecer e o que tem que fazer, melhor, tá? O nosso diferencial na fase 4 é que é um treinamento customizado para a sua empresa, mostrando os alertas e os pontos de atenção para a sua empresa. Porque treinamento sobre LGPD tem aos milhões na internet, mas a sua empresa não vai ter. É aquela história que não é de prateleira. É algo para você que a gente vai customizar, tá? Então, 4 fases. Te conheço na fase 1, comparo com a lei na fase 2, plano de ação para fechar os findings na fase 3, um plano de governança e conscientização na fase 4. Simples assim, ok? A metodologia, verificação em loco, tem que conversar com as pessoas, virtual também, né? A gente aplica questionários e processos, tá? É óbvio que aqui também não adianta, olha, eu vou tomar 10 horas de cada gestor, não é nada disso, tá? É muito simples, muito prático, porque a gente sabe que aí do outro lado na empresa ninguém também está com muito tempo e já tinha 1000 atividades para fazer, agora tem 1001, né? Então é utilizar e o mínimo possível do recurso interno e não atrapalhar o dia a dia da empresa. Você conta com um especialista em conformidade e proteção de dados, que é o que vos fala, e com a equipe consolidada da Sartori, né, que já foi apresentada aí pelo Bruno no início, né? E é lógico, fazemos tudo sozinho? Não, mentira, não fazemos. A gente precisa, sim, do comitê e do time interno. Sem o comitê e sem o time interno, não adianta. Não compre, tá? Nenhum projeto que, não, pode deixar que eu faço tudo sozinho e te entrego tudo sozinho. Não vai ficar legal. Isso é de prateleira e depende do seu segmento, depende do seu tamanho, tem que ser medidas factíveis de serem implementadas, tá? Então, essas 4 fases bem práticas. Os pilares, né? Eu gosto de ficar aqui nessa parte de baixo aqui do slide, comprometimento e apoio da auto-administração, um comitê interno bem responsável, uma correta análise de perfil e risco, regras, instrumentos claros, precisos, disponíveis, nada de, aqui tem dupla interpretação, tem uma regra, mas não está escrita, ninguém tem acesso. Então, é algo realmente que vai atender eu gosto de usar bem a figura do triângulo, né? Que é o pilar da transparência, o pilar da medidas administrativas, regras claras e escritas, e o pilar das medidas práticas, né? Medidas técnicas. E, por último, o item 5, que é o monitoramento contínuo, que é aquilo que eu falei. Adequou, entrega o plano de governança, aplique o plano de governança, seja via DPO interno, seja via DPO externo, né? Por fim, para a gente concluir, realmente
todas as empresas têm que estar muito alerta com essa lei, precisa sim fazer uma revisão completa, a lei já pegou, não adianta ficar apostando que não vai pegar, a lei já pegou, a lei está aí, e é importante fazer uma revisão. O item 2 é que a LGPD ela é a maior mudança, né, no Brasil em no mínimo 5 décadas, tá? Então não é algo simples, né? Não dá para comprar na prateleira, você precisa de algo para você, né? E dá assim um certo trabalho, tá? Mas tudo de forma prática a gente consegue fazer. E por último, não se enganar, né? As fiscalizações administrativas começam em agosto. Agosto está aí, né, gente? Estamos em junho já, quase no meio de junho. Então a gente tem que lembrar que o ideal é fazer um projeto, né? Se você contratar uma pessoa também e falar que em 24 horas sua empresa vai estar adequada, mentira, né? Estelionato, 171, foge. Precisa realmente de um projeto, de algo organizado, customizado para a sua cultura, para o seu segmento, para a sua forma de atuação e principalmente o modelo de fluxo de dados que você tem. Então, como mensagens, era isso que eu tinha e peço, por favor, que o Bruno complemente no que entender necessário e vou até aproveitar agora aqui e agradecer a presença de vocês e o tempo de vocês. Muito obrigado. Maravilha, André. Bom, tem algumas perguntas aqui, eu vou selecionar uma pergunta específica, o André já respondeu uma delas, vou selecionar uma segunda, e peço que as demais dúvidas, por favor, vocês encaminhem no e-mail que eu passei no chat. Vamos ter o maior prazer em interagir com vocês, tá? E temos um tempo realmente curto aqui combinado, por isso não dá para responder todas elas. Tem uma pergunta aqui questionando a respeito se o DPO, né, o encarregado de dados, ele precisa ser empregado da empresa. Não há essa necessidade, como o André abordou, tá? Na Europa, né, que tem a legislação GDPR, isso é uma obrigatoriedade, mas aqui no Brasil há permissão para que esse serviço seja contratado. E reforçando aquela questão da discussão, essa lei não vai pegar, esse é mais um item, né, porque a lei obriga não só a implantação, ela obriga que cada empresa tenha esse encarregado de dados e que este forneça uma série de informações e interaja com o mercado e com as autoridades como forma de trabalho, ok? Então, mas ele pode ser um terceiro contratado, sim, tá bom? Então é isso, pessoal. Queria novamente agradecer a Eve a oportunidade, o espaço concedido para falar desse tema tão relevante, em nome da Sartori. Queria agradecer também a todos que participaram, ok? Que deram a contribuição com seu tempo e com suas perguntas. E, obviamente, utilizamos um tempo curto aqui, o tema é muito mais aprofundado, muito mais complexo. Então, portanto, se tiverem dúvidas, se quiserem trocar figurinha, sem nenhuma pretensão, conte conosco, conte com a Sartori e nos procure nos nossos canais, tá bom? Muito obrigado a todos e boa noite.